Olá, Ei, Ciane, tudo bem? tudo bem? Que bom, é. E Que aí? ótimo. Então, começando então, né, nossa live do projeto Dança e Prosa, né? Eu sou a professora Ciane, né? Sou pesquisadora tanto do grupo de pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança, do programa de dança experimental da UFMG, quanto do grupo de pesquisa em analogias, metáforas e modelos, né? Professor Ronaldo é o líder no Cefet. Isso. Uhum. Professor Ronaldo, então, é um convidado para mim muito especial, porque é o meu supervisor, né, de pós-doutorado no Cefet, e do programa de pós-graduação em educação tecnológica, né? E o professor Ronaldo, então, nós vamos então conversar um pouquinho sobre a relação entre a ciência e a arte, né? E a dança, então, como uma manifestação artística. Não é isso, professor Ronaldo? É Vou isso apresentar aí. o professor Ronaldo, Uhum. professor Ronaldo Nagem. O professor Ronaldo Nagem, então, é professor titular do Cefet, mestre e doutor em Ciências Biológicas da UFMG, pela UFMG, pós-doutor em Educação em Ciências pela Universidade do Minho, em Portugal, líder do grupo Antec e busca estabelecer um diálogo entre tecnologia, educação, ciências e artes por meio de novos papéis atribuídos às analogias, metáforas e modelos, tais como construção de conhecimento, formação docente, prática pedagógica, divulgação científica, inovação, insights e interação entre distintas áreas do conhecimento. O professor Ronaldo, então, tem uma grande experiência, né, no campo da pesquisa, né, professor Ronaldo? E também é uma relação familiar com as artes, né, professor Ronaldo? E ele Isso. vai explicar para a gente um pouquinho a fotografia que ele enviou por cartaz, que diz um pouquinho dessa história. Ok. E o professor Ronaldo também tem uma contribuição muito grande, né, dentro da dança, e especialmente da dança em Belo Horizonte, porque foi orientador da professora Ana Cristina, né? No A mestrado, professora Ana né? Cristina, e isso do mestrado, né? E a professora Ana Cristina, hoje professora do curso de licenciatura em dança na Escola de Belas Artes, não é isso? Uhum. E fui E também então, professor professor, do Maurício, né? Na, professor na... do isso, orientador do professor Maurício Gino, né? Eu especifiquei aqui a dança, mas do campo Aham. artístico, né? Ronaldo Tá tem certo. essa experiência, esse olhar, quem tiver interesse, né, do mestrado, da pesquisa em dança, né? Tem a Olga Valesca, que, né, no programa de pós-graduação em estudos de linguagens, que foi minha orientadora no mestrado, né, que tem esse é, tá sempre aí com os seus orientandos do campo da dança, né? A Olga também é bailarina e pesquisa e orienta pesquisas no campo da dança. E o professor Ronaldo também, né? E Olga também já está nos assistindo. E o professor Ronaldo também com essa experiência, né? Esse olhar acerca da dança enquanto pesquisa, enquanto campo de conhecimento, em diálogo com outras áreas. Não é isso, professor Ronaldo? Uhum. Com certeza. Conta pra gente, então, um pouquinho dessa sua experiência. Bom, é, muito obrigado primeiro a Ciane, ao programa de vocês, né? Parabéns pela iniciativa, eu sinto assim muito honrado em participar dessa live com você, né? Porque você também é uma pessoa muito especial na vida da gente. Então, por isso que eu vim aceitar, porque na realidade isso é um desafio, falar de arte. Eu de artista eu tenho muito pouco, aliás, nada. E menos na dança ainda. Eu vou só te contar, para eu me relaxar um pouco, vou te contar como foi a minha experiência com a dança. Eu e a minha mulher, nós resolvemos um dia aprender a dançar.
E fomos para a escola para aprender a dançar, dança de salão e tal, para você ver como é a minha experiência na dança. E chegamos lá e fizemos as aulas, tínhamos toda sexta-feira uma aula e tal. E um dia teve uma prova, éramos 20 casais, todos aprendendo a dançar e tal. E você nem imagina, dos 20 casais, porque tinha que no final, tinha um gran finale, aquele que você vira a dama e faz aquele gesto para ser aprovado. E foi no dia da prova, nós fomos fazer a prova. E minha mulher falou assim, ó, não faz aquele lance não, porque senão eu vou te deixar no meio do salão. Falei, tá bem, vamos. Dançamos, na hora do final, eu ameaço a fazer, ela me deixa no meio do salão. Me deixa e todos os 19 casais. Cumpriu a Aí promessa. tudo bem, não, mas isso não foi nada, nós tiramos segundo lugar. Nós tiramos segundo lugar para ver. Só que os outros 19 tiraram em primeiro. Então foi por aí que eu comecei a dançar na coisa. Né? Mas é só para esclarecer um pouquinho, para a gente poder ficar mais tranquilo na hora da gente comentar. Porque, na realidade, a minha experiência começou em relação à dança com a Ana Cristina. A Ana Cristina foi a primeira orientada dessa área. Foi até um desafio. Eu lembro quando ela chegou no grupo, né? E falou, professor, eu gostaria... E a Ana Cristina, na época, ela já era uma pessoa assim, muito capacitada, tinha uma experiência muito grande. Eu não tinha quase experiência nenhuma, estava vindo da UFMG, né? Trabalhava com biologia. E a Ana chegou lá e queria aprender, queria fazer o mestrado. Eu falei, mas na dança? Na dança. E ela tinha programa na televisão, era uma pessoa assim, né? E é também uma pessoa assim que eu também tenho muita consideração por ela. E ela chegou e falou assim, eu quero fazer um mestrado. Eu falei, então tá. Aí eu falei assim, mas dança? Na dança. Né? E é a dança clássica dela, né? Aí ela me perguntou assim, eu perguntei para ela, tá bem, você quer fazer, né? Então tá, eu vou aceitar o desafio, vamos lá. Me diga assim, como é que você faz para ensinar dança? Porque dança, eu falei com ela, dança para mim não é ginástica. Porque ginástica eu faço, né? Repete a dança, esse movimento é esse, mas a dança não é ginástica. Como é que você explica? Como é que você faz para ensinar a dança? E de lá mais, dança clássica, né? Aí ela falou assim, professor, olha, sabe o que eu uso? Eu uso muitas analogias, muitas comparações. Falei, aí, como é que você faz? Me diz aí, mostra para mim um gesto que você ensina dança e como é que você faz? Aí ela falou, não, eu tenho borboleta, essa, né, parece que tem um passo que é borboleta, os pés em forma de asa de borboleta, a outra é você segurando um balão, né, que você está assim, fazendo um movimento com o braço, assim e tal. E ela falou, não, e tem o da estrela também, o aluno precisa aprender a pegar uma estrela no céu. Eu falei, tá, e como é que você faz para ensinar isso para ela? Ela pegar uma estrela no céu. Aí eu brinquei com ela, falei, você pega assim, vai assim, pega a estrela? Falei, não, professor, não é assim não. Você tem de pôr um movimento na sua busca pela estrela, não é pegar uma estrela. Aquilo ali foi tão interessante para mim, porque eu falei, aí, ó, tá aí. Aí ela foi fazer a pesquisa dela, e hoje eu estava pensando sobre essa nossa conversa, enquanto nós percebemos a importância das analogias, que aí nós vamos chamar de comparações, tá? E mais comparações aí, essa analogia também, vocês vão falar assim, mas comparar ciência com dança, com arte, como é que é isso? Né? Não seria melhor um diálogo entre dança e arte do que uma analogia? Por que analogia aí? Isabel. Hein? Estou cumprimentando a Isabel, que ela entrou aqui agora, professora Isabel. Que bom. Tá bom. Mas então, como é que a gente... que é isso? Por que eu coloquei... Por que nós colocamos analogia, né? Uhum. E, bom, isso aí depois nós vamos
nós vamos falar daqui a pouco, né? Não sei Deixar como está. todo mundo um pouquinho curioso, né? Porque da analogia, talvez valesse a pena mostrar também aquela foto, a segunda foto, né? Para explicar a foto, por que está lá aquela foto, né? Isso, a foto do cartaz de do divulgação. cartaz. Talvez eles precisem de uma explicação sobre isso, né? Isso. Então, eu poderia explicar. Não tem como projetar o cartaz, não, né? Agora acho que não. Agora não. Não, mas todos têm, todos aqueles que estão assistindo devem ter acessado o segundo cartaz que você colocou para eles, né? Deve ter visto o segundo cartaz, onde aparece, ali não é o pai da Ciane e nem é a Ciane que está no colo de quem está ao lado, aquele que está ao lado ali sou eu. Apesar de eu ter a mesma idade da sua filha. Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Talvez é isso mesmo. Ela talvez já me até contou mesmo. a idade Ela já dela. te contou, né? Então, aquela foto ali, eu ganhei da minha filha, né? E ela, imagina aí, né? Hoje, na época que ela escolheu o que ela queria ser, né? Ela queria ser... Só para todo mundo entender, né, professor Ronaldo? A Uhum. filha do professor Ronaldo, a Mariana Nagem, né? Mari Isso, Nagem é o nome isso, artístico dela, não é isso? isso, Ela é artista visual, né? isso. Formada pela Belas Artes, né? Pela FMG. Belas Artes, fez o ENG também e fez Belas Artes Isso. também na UFMG. Design, Isso. né? Design na UENG, né? É. E é mestre em artes também, né? Isso. Mestre em arte. E hoje ela trabalha né, na equipe de produção, de abertura dos Jogos Olímpicos, né? Já fez a Copa do Mundo também aqui no Brasil, né? Participou Isso. da equipe e ela já visitou vários países e fez vários trabalhos no país. O ano passado, se não me engano, ela foi para um tal de Afeganistão, não, desculpa, Turcomenistão. Nem imagina onde fica isso. Ela foi fazer uma cerimônia lá para o rei lá. Isso. Trabalha nas cerimônias de abertura, né? Isso, abertura de jogos marciais, se não me engano, lá da Ásia. Uhum. Então, ela é... Mas a Mariana, deixa eu falar só um pouquinho dela, porque ela é minha filha, então, e por ser artista Claro. também, é tão engraçado, porque todos nós, nossa família, nós somos 8 irmãos, 5 são professores. Minha mãe era professora, e lá no interior a gente era conhecido como os filhos da professora. E o meu pai também era conhecido como o marido da professora. Então, é mais ou menos por aí. E quando eu tenho 4 filhos, né? 3 rapazes e ela, de menina, quando ela nasceu, daí uns 2 ou 3 anos, né? Todo mundo esperando. Tem aquela clássica pergunta que você faz assim: e aí, minha filha, o que você vai ser quando crescer? Aí todo mundo esperando, que vai falar que quer ser professora, porque afinal de contas somos todos professores e tal. E ela vira para a mãe dela e fala assim: eu queria ser famosa. Eu quero ser famosa. Não dá nada, já ficou famosa entre os parentes. Pelo menos entre nós ela já é, como se diz, famosa, né? Mas aí ela foi... Imagina e eu imagino você também, a dificuldade na família ou nos amigos, né, de querer fazer artes, querer ser artista. Isso não... Ser artista hoje... É a ovelha negra. É a ovelha negra. Não isso é muito interessante como que as coisas mudaram, né? Como que as coisas mudaram, né? Então, na época, ela já estava já na faculdade e tal, ela fez esse cartaz, essa foto para mim. E me deu uma foto, agradecendo por ela ter deixado ela ser artista e tal. E quando eu fui fazer essa live, eu mandei uma foto para ela, mas eu pus o cartaz do lado assim e falei assim: aí, filha, como é que tá? Você acha que fica bem? Ela falou assim: não, pai, deixa comigo. Aí passou 2 minutos depois, ela mandou para mim só a foto que eu tinha tirado. Essa foto que ela tinha me dado. Falei, pronto. Ela falou: mas pai, deixa... Não precisa mais nada não, tá feito, tá resolvido. Artista é assim mesmo. Artista é assim mesmo, faz as coisas assim, e bem feita desse jeito. E eu fiquei feliz demais com a foto, eu queria até agradecê-la, ela deve estar assistindo a gente também, então
agradecer pela ideia. Eu falei, não, pai, eu só mandei a foto para você. Eu falei, pois é, mas na foto já se viu. Então, aí eu pedi e coloquei essa foto. Mas foi isso que aconteceu. Estou falando demais, mas desculpa, é É porque um eu estou... pai coruja. Não, pai coruja, tá bom? Mas é isso. Muito bem. E aí? Agora, Mas e aí? então vamos pensar nessa relação da Isso, arte, né? Da arte na sua vida, a dança na sua vida, isso, né? isso, É, isso. na pesquisa, né? Na pesquisa Aham, da vida e a é, relação com a ciência, né? aham. Eu estava pensando agora sobre as analogias, né? Porque em decorrência dessa nossa conversa e desse live também, porque a gente acaba aprendendo, né, Ciana? A gente vai aprendendo mais coisas, né? E eu sempre ia falar assim, eu sempre vou falar assim, não, a analogia, ela para nós, ela não é um objeto, ela não é uma frase, ela não é uma expressão, porque até então, né, eu pelo menos conhecia muito analogia, metáfora como uma forma de embelezar o discurso, tornar o discurso, né, bonito, ficar, né, como diz o Delcio, nosso amigo, né, colocar a cereja no bolo, né, Florear e pensamentos, né? clarear pensamentos. E a ciência, eu tenho colegas que diziam para mim, não me fale de analogia nem de metáfora porque você polui o texto. A hora que ele falou assim, você polui o texto, você já está usando uma expressão metafórica, né? Então, é muito. Isso me levou a falar assim, eu tenho que estudar isso, eu preciso estudar mais analogia, eu preciso compreender melhor o que é isso. E foi tão interessante, porque nesse decorrer todo, eu cheguei à conclusão de que, na realidade, a analogia não é um objeto, não é uma frase, não é uma expressão, não é só isso. Ela é muito mais do que isso. Ela é mais do que isso. E eu vou dizer por quê. Em 2010, quando nós ainda estávamos lá no campo 6 do Cefet, acho que é 2008, 2009, por aí assim, foi há 200 anos da vida de Charles Darwin. Só E para as pessoas entenderem um pouquinho, professor, você disse, pode, estávamos lá no campo 6, né? isso, É o campo 6 do Cefet, né? E isso, onde era a sede, né, do Antec e Gematec, né? O Gematec, isso, o grupo de estudos em isso, analogias, isso, metáforas e modelos, isso. né? Na tecnologia, educação, ciência, né? Ciência e Biologia e arte, artes também, também, A arte né? veio em decorrência da presença de vocês, né? Porque eu já pensava nela, mas não tinha quem ia estudar isso, né? Mas é muito interessante porque naquela época, depois a gente vai voltar na arte, mas deixa eu falar um pouquinho da ciência, porque eu acho que é importante Sim, ver esse contexto importante. todo, né? Como que isso está e como é que nós chegamos aonde nós chegamos. Porque na realidade nós temos 22 anos já de estudos lá, né? O grupo foi formado em Uhum, 98, né? Então é muito isso. interessante. Mas em 2008, mais ou menos, acho que 2008, 2009, foi o 200 anos de Charles Darwin. Fátima, Maria de Fátima, estava escrevendo, terminando o mestrado dela conosco e tal, e ela resolveu falar, professor, eu queria participar do aniversário do Darwin. A revista Science Education, da Austrália, abriu a possibilidade de publicações sobre Charles Darwin e tal, comemorando os 200 anos de Charles Darwin. E ela falou assim, professor, eu quero escrever para lá. Aí eu vou escrever um artigo sobre a minha dissertação. Falei, Fatinha, que isso, Fatinha? Isso não é para nós, não. Calma, baixa, baixa o seu olhar aí, vamos pôr o pé na terra. Falei, não, professor, nós vamos sim. Falei, você vai mesmo? Falei, vou. Então vamos. Aí eu fui. Nós fomos, nós dois. Ela aceitou e eu aceitei o desafio também, vamos escrever. Bom, o que isso tem a ver com a história? Tem a ver que 2 anos depois, o artigo já tinha ido para lá e tal, o editor da revista, da Science Education, que é uma revista Qualis A1, né, na CAPES, e diretor da Springer, que é uma editora famosíssima, com
Você fala, eu sou pesquisador. Não, você não é pesquisador, você é apenas um curioso, porque pesquisador são essas pessoas que têm 1000 contatos, está em todo lugar, em todo mundo, né? E interfere nas colaborações e contribui daqui, contribui dali. Eu falei assim, não, então deixa lá, ele é que é. E esse diretor da Springer, que era o presidente da Sociedade Internacional de História da Ciência, ele veio ao Brasil. Ele veio ao Brasil para resolver 3 problemas aqui no Brasil. E nós descobrimos que ele viria ao Brasil e fomos lá atrás dele. Fomos e falamos assim, você vem? Ele veio, aliás, ao Brasil não, ele veio ao Brasil, mas é Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, não sei, Brasília, e depois via Belo Horizonte, para o UFMG, até fazer alguma coisa aí na UFMG. Aí nós descobrimos que ele viria ao Brasil, aí nós fomos atrás dele. Criamos o Gematur. O Gematur é um grupo de professores e de pesquisadores e de alunos que tem a função de assessorar todos os membros que participam das nossas bancas de defesa. Então, vai buscar no aeroporto, vai fazer isso, vai levar em Ouro Preto, vai passear com eles ou não vai? Isso a gente fazia. A gente chamava de Gematur. É arte também, né? Vamos dizer assim. Mas aí, não sei, você me desculpa, não sei mais se é, mas, bom, vamos lá. Aí, nós entramos em contato com ele. E ele nos convidou para jantar com ele. Sem mais nem menos. Nós não tínhamos relação nenhuma. Ele queria nos conhecer, porque a gente tinha escrito artigo para lá, e eles publicaram o artigo e tal, e queria nos conhecer. Levamos eles ao Jamatec, ao grupo de pesquisa. Fizemos uma recepção para ele, depois fomos passear com ele, para lá, e ele se ofereceu. Olha bem, ele tinha mais de 5.000 seguidores na época, nos sites de acesso e de contato, e ele veio para cá e falou assim, eu vou dar uma conferência para vocês, e foi fazer uma palestra para nós. Nós tínhamos o Tom, que é um holandês, né, que está lá, holandês não, dos Países Baixos, e falou assim, eu vou ser o tradutor, o intérprete para vocês. Eu falei, beleza. E aí convidamos. Teve professor no Cefet que falou assim, Nádia, como é que você conseguiu? Esse professor aí, isso aí não é assim de chamar e vir para fazer palestras, não. Isso aí não é assim, não. Eu falei, eu sei que não é, mas ele se ofereceu para vir. Isso para nós, Oceane, vai por aqui que nós vamos. E mais ainda, na conferência que ele deu, ele falou assim, porque estava muito na moda do construtivismo, a construção do conhecimento. Né? Que é preciso construir o conhecimento, mas ele falou assim, olha, o construtivismo é ainda uma teoria. É ainda uma teoria. Não é uma... Hein? Não é uma... Cumprimentando o Elbert aqui. Ah, que bom. O Elbert está cumprimentando o senhor também. Ah, olha lá, Elbert, tudo bem, né? Mas aí ele falou que o construtivismo não era ainda uma metodologia, era apenas uma teoria. E eu comecei a pensar sobre isso. Como é que se constrói o conhecimento? Por isso que nós consideramos que a analogia não é um objeto, não é uma frase, não é uma situação. Ele é um processo, a analogia é um processo que as pessoas estabelecem de uma forma natural, de uma forma, embora não muito consciente, estabelece relações de semelhanças e diferenças entre o que ela conhece e o que ela está querendo conhecer. Então é muito interessante isso, porque, sendo um processo, ele é construído. Ele é construído. Eu não tenho uma analogia pronta para ensinar isso. Eu tenho um processo no qual você constrói esse conhecimento. E mais interessante, agora que relação que isso tem a ver com a arte? Aí entra vocês agora nesse trabalho. Porque eu pensei o seguinte, além de construção do conhecimento, constrói-se também, por analogia, habilidades. Habilidades. A dança é uma habilidade que pode ser construída, tanto é que existe escola de dança. Você não ensina só o conhecimento da dança, você ensina também habilidades da dança. O pegar uma estrelinha no céu é uma habilidade que você precisa desenvolver. E ela vai se desenvolver
no curso de dança dessa forma. Eu não posso chegar lá, eu acho que não. Fala, você tem que pegar a estrela lá do céu. Não é. Existe uma coisa por trás, uma mágica por trás disso, que eu acho que é a dança, que é a arte, que é o teatro, que é o cinema, que é o... Enfim, né? Toda a arte, ela precisa de construir também, não habilidade no sentido de apertar o parafuso, não sei se você está me entendendo. Isso a técnica faz. Não é técnica, é mais do que técnica. Eu diria que é mais do que técnica, por causa disso. É a expressividade. A expressividade, que vocês chamam de expressividade, eu não sei, né? É você que está me dizendo. Então é isso, é como se expressa isso. E para se expressar isso, você precisa de alguns elementos muito fundamentais. Você precisa da repetição, né? Isso eu aprendi também desde o iníciozinho dos meus estudos, quando ainda eu comecei a ser professor aos 16 anos, era professor de educação física, e aprendi um pouco sobre a pedagogia logosófica. E tinha lá a repetição que não pode ser repetitiva. Ela tem de ser repetitiva, mas de uma forma diferente. Sempre você... Porque se só bastasse repetir, ninguém pisaria mais na grama do meu jardim. Por quê? Essa plaquinha de não pise na grama já tem, desde a época de Roma Antiga, já tinha nos jardins dos palácios uma plaquinha lá, não pise na grama. E essa plaquinha fica até hoje e nós fazemos questão de pisar na grama. Não é assim ou não? Então, essa repetição ela não pode ser mecânica. Ela não pode ser... Já te falei 1000 vezes, menino, não enfia o dedo na tomada que você toma choque. Não é assim? Mas não pode, não é por aí. Não é por aí, tá certo? Escreva 1000 vezes, eu não fiz o dever de casa. Eu aprendi assim, eu não fiz o dever de casa. Escreva 1000 vezes até você aprender a escrever. Não é assim? Aí não é repetição, é automação. Né? Exatamente. Então, tá entendendo como é que existe uma relação? É muito interessante. Então, era a repetição, a analogia, porque o processo analógico, ele é muito interessante. Ele não é o que eu quero que você aprenda. Nós vamos aprender e vamos construir o análogo. Nós vamos construir... A gente tem um análogo, que é o objeto, né? Ou o modelo, que é o objeto, ou a frase, e vamos, em cima dessa frase, em cima desse objeto, realizar o processo de construção. Você vê o que parece, o que não parece, se é igual, se não é. Porque duas coisas nunca são iguais, elas são sempre diferentes. Mas tem coisas iguais, tem coisas parecidas, tá certo? Mas elas são diferentes. Assim como ciência e arte. Professor, você está maluco? Ciência e arte são duas coisas que nem se falam. Depende de como você olha. Depende de como você olha. Depende de quem olha, tá certo? Então, se você não vê a ciência, por exemplo, num quadro de Da Vinci, as obras de Da Vinci. Veja as obras de Da Vinci. Todas elas baseadas em análogos, em analogias. Os barcos, os aviões, as máquinas voadoras, né, que ele fez, enfim, tudo muito, muito parecido com o conhecimento que se tem da natureza, das coisas da vida. Então, por isso que a analogia não é um objeto só, é um processo. Então, quando eu propus esse tema aí da ciência, uma analogia com artes, será que é possível isso? Né? Eu acho que sim, sabe? Então, essa questão da analogia, ela passa por aí. E o outro elemento que eu acho importantíssimo também é a emoção, a afetividade, o afeto aquilo que você coloca do coração. Então, ao pegar a estrelinha, tem algo aí a mais. Como é que eu não posso? Por que eu não posso ligar esse fator também ao conhecer sobre a árvore de Darwin, ao conhecer sobre o átomo, ao conhecer sobre o buraco negro que acontece no espaço? Por que eu não posso fazer essa comparação? Eu não posso usar disso que nós somos comparativos. Nós somos seres comparativos. Tem autores que já diziam isso, e a gente compara. Primeira coisa que você pergunta, a hora que aparece algo novo diante de você, é querer saber o que é isso.
É a primeira pergunta. O que é isso? Com o que isso parece? Parece com alguma coisa que você já tem. Se não tem, você vai adquirir essa experiência. Sabe? Então, são esses elementos que eu acho que falam muito com a dança. Né? Falam assim... E se você me disser assim, não, olha, as obras, né, né, as obras que existem na Mona Lisa, seja lá o que for, uma escultura, se você não enxergar a ciência ali, você é cego. Eu posso ver arte, eu posso ver. Numa dança, vai me dizer que a dança não tem conhecimentos de engenharia, de movimento, de corpo, de peso, de força, se não tiver, minha filha, eu acho que eu estou vendo de coisas demais. Mas eu acho que tem. Eu penso que tem. Concorda? Tem ciência, sim, lógico que tem. Assim como na ciência tem arte. Aliás, a ciência sem arte também, ela, né? Fica difícil. Nós temos agora, não sei se você está sabendo, o lançamento de um livro de um aluno que foi nosso aluno, o Delcio, sobre o universo. E é um livro que ele fez fantástico. O Delcio é um poeta também. A poesia também entra aí, né? Na arte, não entra? A poesia, você fazer música, fazer tudo isso. Agora, ele fez um trabalho. Estou fazendo propaganda aqui porque ele me deu um livro, né, dele, eu ainda nem vi o livro, mas eu já sabia do livro dele. Até depois a gente manda para o pessoal aí, quem quiser adquirir o livro, tudo, né? Ele faz uma memória, a memória cósmica. Ele fez um projeto de um multiverso, do museu. O museu também, você vai dizer que não tem arte no museu? Não dá, tem que ter, né? A arte não está fora. Pode ser museu da dança, seja museu da música, museu sei lá, de qualquer um. Então ele fez um trabalho muito interessante, fez um livro sobre a memória do universo, porque ele desenvolveu um projeto de pesquisa do mestrado dele e fez um multiverso, baseado na experiência anterior de um aluno do Alexandre, que ele é físico, ele montou um sistema para ensinar separação de substâncias, porque é físico, né? E separação de substância, montou um sistema lá de água, álcool e óleo. E quando ele terminou a dissertação dele, ele terminou e tal, o Delcio me aparece. E nós conversamos, e então eu falei assim, Delcio, esse projeto dele aqui, ele precisa dar uma continuação, né? Dar uma continuidade nele. Eu queria que você fizesse não um universo, mas vários universos, para a gente fazer uma exposição bacana, fazer um negócio assim, né, para mostrar o universo, o processo de construção do universo, porque é muito interessante nesse projeto. E aí o Delcio acabou, falou assim, professor, eu vou escrever um livro em termos de poesia, de memórias cósmicas, ele chamou de memórias cósmicas. Né? E ele fez a própria ilustração, desenhou, vai dizer que não tem arte aí? Tem arte, tem arte. Ele fala da dança do universo, enfim. Tudo isso aí. Então, sabe, Oceano, é muito interessante. As analogias, elas, pelo menos no meu olhar, elas, além de construir o conhecimento, ajudam na construção de habilidades, ajuda nessa relação da expressividade que você falou. Você tem que se expressar. Você vê uma expressão de alguém no cinema, é fantástico, não? É fantástico. Bom, a expressividade, a intencionalidade do gesto, né? Uhum. E também a ciência, vamos dizer assim, ciência para ter ciência do movimento, né? Isso. Estou dizendo no sentido de que você precisa entender o funcionamento, né? Pelo menos o mais básico possível do seu corpo. Lógico. Né? Você precisa ter, no mínimo, uma relação de espacialidade, né? Exatamente. Então, você vai, né, dialogando a dança. Então, a Isabel colocou, ela é multidisciplinar, né? Uhum. Ela vai dialogando claro, com várias áreas, né? Lógico. E aí fica isso. E aí fica a questão, assim, entre a ciência
e a dança, né? A arte Aham, dança, a arte da né? dança, Poderíamos exatamente. pensar, então, em uma ciência da dança, né? Por que não? Por que não, né? Por que não? Por que não? Sabe por quê? É muito interessante isso, Oceane, porque não é só ciência, não é só a dança, não. Todas as artes. Pensa nelas Sim, para você ver, todas elas. E você mostrou isso na sua tese, né, na sua dissertação, e mostrou também no seu projeto, né, de pós-doc, mostrou no seu projeto de doutorado, né, mostrou no artigo, né, que nós estamos aí para publicar, né, falando com diversas áreas. Né, eu acho que isso é muito importante. Né, acho que isso é muito importante. Né. Tem uma Cláudia aqui, espaço e o tempo, ritmo. O que ela está falando? isso. Ela está falando porque eu citei a questão da relação com a especialidade, né? E ela Isso. complementou aí, pelo que entendi, né? Com a relação com o espaço, o tempo, o ritmo, Isso. quantos outros elementos também, né? Isso. Inerentes à Lógico, dança, né? lógico. Lógico. Esses elementos estão relacionados entre si. O problema nosso é que Sim, nós somos separatistas, né, vamos dizer assim. Né? Separatista no seguinte sentido: não, eu só cuido disso, eu só sei fazer isso, eu só consigo fazer aquilo. É lógico, nós não vamos ser bombril, não, mil e uma utilidades. Não, não é isso, não é essa a questão. Não é essa a questão. Você, a sua habilidade é a dança, tá certo? Você é dançarina, você é uma pessoa assim que já adquiriu uma porção de conhecimento sobre a dança, já adquiriu uma porção de expressividade com a dança. Né? Se eu um dia quisesse fazer o que você faz, eu teria que desenvolver muitos esforços. Não ia dar para essa vida, não, porque eu teria que começar desde cedo a fazer isso. Mas eu posso entender isso, eu posso compartilhar isso, né? E levar em consideração que essas coisas são importantes para se ter. E cada um dentro da sua parte mesmo, mas com a capacidade de ver algo mais, de ver sempre mais além do que você está enxergando. Isso é que é importante. Não quer dizer que eu vou ser dançarino, que eu vou ser um artista de cinema, não. Não, eu tô bem como professor, como se diz, né? Já fui, né? Agora estou aposentado, mas continuo nativo, não vou parar, não tem como parar, porque é quase um compromisso comigo mesmo, né? De fazer isso e tal. Mas o importante disso tudo, que eu também aprendi quando eu era professor lá no Colégio Logosófico, que à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando. Isso é muito importante para você ensinar enquanto aprende, vai aprendendo, e vai ensinando, e vai aprendendo, e aprende, ensina e aprende. Agora, o problema é que, às vezes, a nossa postura como professor quer ser dono de tudo, da verdade. Nós não somos. De lá mais hoje ainda piorou. Hoje piorou. Hoje, ou nós mudamos a nossa forma de ser, porque não é mais questão de informação, não é, a gente sabe disso, não está mais aí. Basta citar, quem descobriu, não está mais. Não tem mais essa questão, porque a memória só não é suficiente. A memória nossa não é mais. Porque se você pensar um pouquinho, um chipzinho tem a memória da humanidade toda. Quem sou eu para ter a memória dela toda? Agora, eu tenho outras possibilidades que eu posso desenvolver. E eu acho que o processo analógico contribui para o desenvolvimento de outras funções, outras capacidades que nós temos. Né? Nós temos capacidade de observar, não tem? Temos. Nós temos capacidade de refletir as coisas. Vamos para um pouquinho, dá um tempo. Deixa eu amadurecer a minha ideia. Não fazemos isso? Fazemos. Então, é muito interessante. Sabe? Então, o grupo está aí, aberto e a e capacidade também de dançar, né? de dançar também. Dançar também. Nossas pesquisas já constataram isso. Exatamente, exatamente. Por que não? Né? Então, é isso. Aí. Tem um que É, estuda dança e nunca dançou. Legal, é interessante. Interessante, interessante, ué. É por porque aí. o estudo da dança, ele parte por múltiplos pontos de vista, né? Exato, exato, Não exato. tem um estudo único, né? Exato.
são várias possibilidades. Né? Então, tem sim, né? Helena Katz, por exemplo, né? Também é uma grande pesquisadora do campo da dança, e ela não é, né, de fato, bailarina profissional. Ela tem esse papel enquanto crítica da dança, né? Enquanto uma pessoa que desenvolve, então, teorias, né, que foram relacionadas ao campo da dança, né? E que se tornou referência, né? Enquanto teórica, pesquisadora, no campo da pesquisa em dança, né? Então, existem vários, né? Cássia Navas, vários pesquisadores reconhecidos no campo da dança, né? Da pesquisa em dança, que não estão necessariamente relacionados à função de dançar, né? Exatamente. A serem bailarinos, mas enquanto pesquisadores da dança, né? E essa, né, essa é uma possibilidade. Né? É o mesmo o professor Pablo Alonso Reis, né? Do México, né? Isso, ele é espanhol, né? E hoje trabalha também na Universidade de Guadalajara, no México, né? O professor Pablo, ele não é bailarino, né? Ele tem uma experiência, eu tenho uma experiência cultural, né? Porque ele é espanhol, de já ter dançado dança flamenca. Dança flamenca, né? né? É igual o brasileiro que dança samba, né? Vamos dizer assim, né? Então, mas não é um bailarino profissional, né? Ele é um artista visual. Ele é um artista visual reconhecido internacionalmente, mas ele não dança, né? E ele é coreógrafo. É coreógrafo do Balé Nacional de Cuba, é coreógrafo de outros grupos, desenvolve trabalhos de videodança, né? Coreógrafo de grupos folclóricos também, né? Mas não é bailarino, né? Ele não assume essa função. Né? E pesquisa, é um pesquisador da área de dança, né? Um teórico do campo da dança. Né? Então, essas possibilidades, elas existem, né? E para você pesquisar a dança, não necessariamente você precisa dançar, né? Mas você precisa, então, estar envolvido e né, em comunicação aí, envolvido com o campo, com o contexto, né? Enquanto objeto, né? A dança enquanto objeto, né? O corpo, né? As relações, e aí são múltiplas possibilidades, né? As relações estéticas, enfim, né? Antropológicas, né? As relações também do campo vamos dizer, das ciências biológicas, né? Existem muitas pessoas aí que estão pesquisando, né, a biomecânica do movimento na dança, né? Isso. Então, é uma possibilidade, né? Sendo bailarinos ou não, né? Quem vai ter a experiência vai ter um olhar diferenciado, né? Quem necessita... eu, particularmente, parto desse olhar do bailarino, né? Da experiência do corpo, né? Da dança enquanto vivência, enquanto docente, né? A experiência também docente. A experiência docente também vai se diferenciar da experiência, né? Do palco, da cena, da criação, né? Vai ser uma experiência outra a ser analisada, né? Então, existem diferentes pontos de vista aí para ser analisado no contexto da pesquisa em dança, né? A dança enquanto objeto estético, objeto artístico, né? A dança, então, como prática docente, né? Como relações com o ensino, processo de ensino e aprendizagem. A dança, então, em outras perspectivas, né? A perspectiva da criação, da criatividade, né? Da ludicidade, e também, né? De outras ciências, né? Como com certeza. Né? Como muitas pessoas pensam também a relação com a fisiologia, né? Então, e também da minha pesquisa de doutorado, né? E de um campo que vem crescendo também, é a relação com as ciências cognitivas, né? E com a educação somática. Né? É um campo que ainda está em crescimento, né? Ainda vem se desenvolvendo, se consolidando, mas que, então, a analogia, então, dentro desse contexto, né?
ela está muito ligada, então, ao campo das ciências cognitivas, Com né? certeza, com certeza. Com certeza. Que trabalha, então, com sistemas de reconhecimento, né? Que trabalha, então, com as relações, das relações, né? Dessa capacidade, então, né? Do seu De desenvolvimento estabelecer. de capacidades, de estabelecer Isso, relações, familiaridades, né? Quando isso. você usa a analogia, né? Da estrela, da estrelinha, pegar a estrelinha no céu, né? Para então buscar desenvolver um ensino de dança, né, uma graciosidade do gesto, né, uma Isso. gestualidade específica, né, que é uma gestualidade, então, para a criança, então, que gera essa ludicidade. Você está trabalhando com sistemas de reconhecimento, né? Você está trabalhando, então, com o campo das ciências cognitivas, né? Aham, aham, E a aham, analogia, a metáfora, ela é entendida, então, dentro desse contexto, né? aham, aham. Então, você aplica ali, então, uma relação de estímulos, né? E Isso, esperando uma isso, resposta, isso. né? Então, você está trabalhando com esquemas imagéticos, esquemas Aham, corporais, né? é. Você está trabalhando com relação, então, com uma relação que é cognitiva, né? Que passa, então, a ser, dentro da perspectiva da minha pesquisa, né, do pós-doutorado, a ser Aham, corporificada, né, a se tornar corpo, fazer parte daquele. Então, é a partir do momento que você cria uma analogia, uma similaridade, num segundo momento você cria essa relação de reconhecimento é. e de apropriação daquela linguagem, né? Então, aquela linguagem, ela passa a ser sua também, né? No primeiro momento você tem um estranhamento, Com né? certeza, é. As múltiplas possibilidades, como eu vou pegar estrela? Posso pegar de múltiplas formas, né? Com Mas que certeza. estrela É. é essa que você está dizendo? Que estrela é essa que Aham, você está, aham, né, nos falando, né? Uma é. analogia muito utilizada, né? Quando eu era aluna, né? Aí do Cefar, na época, né? No Palácio das Artes, que as professoras diziam muito no balé clássico, nas aulas de balé clássico, era quando a gente ia fazer o movimento de Andeor, né, que é essa rotação externa, né, coxo-femoral, elas diziam assim que a gente tinha que imaginar que tinha Ah, uma estrelinha no osso aqui do calcanhar. Elas diziam assim, dessa ó, forma. No osso do calcanhar, e a gente tinha que mostrar essa estrelinha olha que legal, olha que para a gente interessante. manter, então, essa posição do andeor. Né? Olha que legal. Fizer, se você não fizesse essa rotação externa, né, dos fêmeas, ela esconder a estrelinha. E, na verdade, é uma estrela, ela tem que se mostrar. Então, a estrelinha no osso do calcanhar mostra. Né? Então, assim, era uma analogia muito utilizada. Né? E todo mundo Aham. queria mostrar a sua estrela. Às vezes É interessante. aparecia meninas com uma estrela de fato desenhada nessa região, para mostrar Olha que ela aí, tinha aquela que estrela de legal, hein? fato. Que legal, que legal. Mas e Muito essa bacana. linguagem ela vai se tornando corpo, né? Aham, aham. Enfim, existem muitas discussões a respeito disso. Até que ponto é benéfico, do ponto de vista também de ser saudável, né? Porque às Aham, vezes você aham, gera uma aham. monstruosidade, né? Digamos assim, né? Dentro Isso, da linguagem, né? Mas no isso, sentido de que, isso. em vez de ajudar, É, contribuir, você é, vai, então, criar um caminho ao contrário, né? Vai criar é, uma outra imagem, uma é, outra relação, e não vai é, chegar naquele resultado se esperado, esperava. né? Isso é muito interessante essa observação sua, porque nós falamos agora das coisas boas, né? Mas tem também os perigos, né? O uso de analogias e de metáforas, seja no ensino, seja na forma de falar, de expressar, porque elas precisam também de uma metodologia para poder ser utilizada. Não basta simplesmente utilizar, porque a gente a utiliza de uma forma muito espontânea. A nossa expressão analógica e metafórica ela é muito espontânea. Ela não passa muito ainda pela razão
e nem pela razão do outro, né? Para julgamento. O que o outro vai pensar do que eu estou dizendo? Né? E aí a interpretação ela é perigosa. Né? Tem uma expressão que a gente usa, né, que a gente tem que ter cuidado, porque eu posso criar bebês saudáveis ou monstros perigosos, usando analogias e metáforas. Então tem que ter cuidado. Né? Quando eu falo o pulmão do mundo, a Amazônia é o pulmão do mundo, tem que ter cuidado, porque não é bem assim. Né? Não é bem assim. Né? Fala em buraco negro, eu falei, não, buraco negro é um negócio, como buraco negro? Então, tá vendo? Então, se não se constrói o processo analógico, a interpretação corre perigo. Ela corre, vamos dizer assim, corre o risco de ser mal lida, mal interpretada e desconsiderada e até prejudicial às pessoas que estão envolvidas com ela. Né? Isso está no ensino? Está. Está na dança? Está. Está no cinema? Está. Está onde tiver. Porque isso é nosso. Nós, humanos, somos analógicos. Nós não somos digitais. Nós somos, embora nós estamos na era digital, mas nós somos analógicos. Analógico não o analógico, mas o analógico da analogia, desse processo analógico, desse olhar analógico para as coisas, desse olhar de comparação, né? É muito interessante porque é uma forma diferente. Antes o grupo teve essa vantagem, sabe, Oceane, de despertar o interesse para buscar outros caminhos. Porque poderíamos ficar cumpre um papel fundamental como figuras de linguagem, como composição de texto. Não se ganha dinheiro se não usar metáfora. Não pense que escrever livro, qualquer livro que você vai escrever um livro técnico para você vender, você tem uma venda muito restrita. Agora, faz algo rico de metáforas, de poesia, de arte não, de metáforas ou mesmo de analogias, de comparações, porque elas despertam a atenção da gente. A vantagem delas é uma vantagem. A hora que você fala, e a ciência faz muito isso, qualquer novidade, qualquer conhecimento, né, da ciência, ela acaba usando uma metáfora ou uma analogia para se expressar diante do povo. Né? Então, o DNA foi assim, é uma escada, o DNA como uma escada, o modelo de DNA é uma escada, o DNA é uma escada de dupla hélice e tal. Isso ficou famoso, né? Assim como outros, né? Os átomos, o sistema solar como átomo, representação, enfim. Mas elas precisam ser as próprias analogias utilizadas na sua aula, no seu fazer, no seu dia a dia, elas precisam ter um respaldo, elas precisam ter um trabalho em cima delas, não basta só usar, não basta só usar. Elas precisam ter uma fundamentação, elas precisam permitir que o outro faça parte dessa construção e do uso dela. Não deixa só por conta dele, não, porque ele vai para outros cantos e vai ficar. Isso aí que é interessante também. Tem um pesquisador, bacharel, a maioria conhece e tal. Ele fala o seguinte, que a analogia é muito boa, mas tem que ter cuidado, porque costuma-se, ao construir, né, ao querer fazer a relação com o conhecimento, é como se ele dá uma outra comparação, né? Ele diz o seguinte, é como se você estivesse construindo uma casa. Então, para construir uma casa, você usa os andaimes. Mas só que quando você acabar de construir, você tem que tirar os andaimes, que seria a analogia. E muitas vezes a pessoa fica com o andaime, mas não entra na casa. Você está entendendo? Então, é muito interessante essa busca, essa pesquisa, essa parte da cognição nossa, né, do conhecimento nosso, porque isso é fantástico. A única coisa que o homem precisa fazer no mundo, no meu entendimento, é conhecer as coisas, sabe? Não precisa fazer mais nada, ele tem de conhecer as coisas, saber das coisas, entender as coisas, compreender as coisas, sabe? Por que as coisas acontecem assim, né? Então, mas ele tem de saber, ele tem de buscar esses conhecimentos, sabe? Tanto dele quanto do mundo que está ao redor dele, né? Do outro, enfim. Porque isso é que vai dar a ele uma satisfação dele poder entender e compreender as coisas. Porque a pior coisa que tem é quando você não entende as coisas, você não compreende. Nossa, será que não existe burrice, não. Só para dizer, o que existe é, se você se empenhar, se você tiver um pouco mais de esforço, você chega lá
você compreende, você vai entender as coisas, não é tão assim, né? Eu brinco muito com meus alunos, né? Quando eles chegam lá, os alunos do primeiro ano, aí eu pergunto, trabalho muito com eles sobre inteligência. O que é ser inteligente? Quem é inteligente aqui na sala? Aí, eu não, eu sou muito burro. Não, que isso? Não fala isso de você, não. Não fala. Eu não deixo eles falarem, não, sabe? São meus alunos lá do primeiro ano da engenharia. Não, Nina, não, pode parar. Não, você não. Você não está com preguiça de pensar, mas se você pensar um pouquinho, você vai resolver os seus problemas. Mas é assim, sabe? Então, é mais ou menos por aí que a gente tem caminhado, sabe, Ciane? Né? E você lá também. Estamos caminhando para o final, estamos Já, nos né? menos Já de está 3 acabando, estava minutos tão bom. finais. Tá bom. Então, aproveito para agradecer, né, a sua presença, né? Eu que agradeço, Ciane. As suas Nossa, contribuições. mãe. Agradeço a professora Isabel pela oportunidade, mais uma vez. Também agradeço a ela, também agradeço ela para mim. Viu? Isso. Uhum. Isso mesmo. Então, peço a todos que continuem conosco, né, nas próximas segundas-feiras, às 17 horas, do projeto Dança e Prosa. Professor Ranaldo, que se quiser dizer mais alguma coisa, fazer algum convite. A professora Isabel já está marcando aqui, já está te convidando para um novo encontro. Que bom, que bom. Nós temos... pode fazer propaganda também, Ciane? Pode? Pode. Tem 2 minutinhos. 2 minutinhos. 2 minutos? Então, bem rápido. Nós temos um grupo de estudos sobre analogias, né, que é o Gematec, né, todas as quintas-feiras. Agora vamos começar, parece que a semana já começa, às 8 horas da manhã, não é isso? Onde são apresentados projetos de pesquisa sobre a temática, dentro lá do mestrado em Educação Tecnológica, do Cefet. É só acessar o site, tem a Fatinha que está coordenando o grupo e entrar em contato com ela e assistir. Acho que é pelo RNP, né, lá do Cefet, então é só entrar. Tem um número, mas eu acho que quantos quiserem assistir... É uma reunião pública, né? É pública, ela é aberta, ela não exige matrícula, não exige frequência, nem nada. Você assiste e se você frequentar, são 15 encontros por semestre, se você acessar, tiver 5 frequências, você recebe um certificado de participação do Gematec, do grupo de estudo sobre analogias. O grupo de pesquisa Antec é diferente do Gematec, porque o Antec já é o grupo de pesquisa no qual participam apenas os mestres e doutores e os mestrandos que são alunos ou que querem participar, que estão fazendo a temática, mas estão, por exemplo, numa outra universidade, outra instituição, quiser fazer lá, né, participar, também não tem problema. Bom, era isso que eu queria dizer, agradecer a Ciane pela essa gentileza e essa bondade dela de nos colocar aí. Né, é um prazer ouvi-lo, professor. Prazer eu tenho certeza que esse prazer é compartilhado aqui com mais muito pessoas. obrigado, eu que agradeço demais, tá bom? Valeu demais, tá bom? Ok. Bom, um beijo para todos.